para conhecermos a Deus, só temos um caminho, só um, não dois nem três, um só caminho, para conhecer o caráter, a glória, a pessoalidade de Deus, só através do que Ele fala. É impossível você encontrar salvação em Deus fora da palavra. Você vai conhecer o poder miraculoso de Deus, a onisciência dEle você percebe, a onipotência você percebe, mas a glória, o caráter dEle, a bondade dEle, só é perceptível com Deus falando, com o Senhor falando conosco. Essa é a grande diferença entre os cristãos e as demais religiões. O nosso Deus fala, Ele fala. Amém, irmãos? Então coloque isso na sua cabeça, não dá para se relacionar com Deus com profundidade, simplicidade e sensibilidade, senão por meio daquilo que Deus diz. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, estamos na série Se Não Tiver Amor. Estamos conversando sobre isto, se não tiver amor. Capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 1, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens, ou seja, das competências, das habilidades, a língua dos anjos, ou seja, das transcendências, daquelas coisas não explicadas racionalmente, a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale inspirado por Deus, pelo autor de toda a criação e inspiração, ainda que eu fale, que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olhe para cá então, língua dos homens, língua dos anjos, nós temos aqui a comunicação racional e a comunicação não racional, não é irracional, a comunicação não racional, não inteligível por esse sistema. Então nós temos aqui, ainda que eu tenha toda a habilidade comunicativa para falar coisas e te ganhar, te conquistar, sem amor nada serei. Ainda que eu tenha habilidade de me comunicar de forma transcendental, sem amor nada serei, e esse é um perigo, porque existem muitas pessoas que falam muito bem, mentalmente, racionalmente, e existem outros que falam muito bem. Então ainda que eu tenha essas capacidades, sem amor nada serei, e para nós, povo de Deus, é muito bom que nós saibamos isso, para que nós saibamos filtrar as coisas de Deus, meus irmãos, para que filtremos bem. Então ainda que eu tenha também conheça os mistérios, a ciência, e tenha tamanha fé, aqui fala de conhecimentos, de pesquisas, de ciências, de outras capacitações, que vai além da comunicação, não é mais uma habilidade de se comunicar, mas é uma capacidade de pesquisar, de decifrar coisas, sem amor nada serei. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Você já se encontrou com aquelas pessoas que elas falam uma frase e o seu problema é resolvido? Existem pessoas que ela fala uma frase e parece que as coisas clareiam, se esclarecem. Às vezes eu estou conversando com pessoas assim, aí elas chegam para mim assim, cheias de problemas. Aí em vez de eu resolver o problema, ela fala. Aí eu faço assim, acaba a conversa, pastor do céu, que maravilha. Eu fiz só, Aqui transportar montes, não tem que ser a montanha lá, sabe, o vulcão, não tem que ser. Pode ser montões de tantas coisas, gente. E eu não estou falando que isso aqui tem que ser manipulável, manipulado, não. Por isso que nós devemos viver em comunidade, irmãos, porque aqui, cada um de nós, temos os dons que o Senhor deu e nunca vai retirar. O dom que Deus dá, nunca Ele remove. Agora vamos para hoje então, o versículo 3. Ainda que eu distribua
todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Versículo 11, que é a minha tese. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino falava. Olha a comunicação, viu só porque eu dividi assim? Primeira verdade aqui é a verdade comunicativa, a comunicação racional e a não racional. Que mais? Eu sentia como menino. Quando eu era menino, eu falava, me comunicava como menino. Eu sentia como menino, ciências, mistérios, profetizar, sensações, sensorial, eu sentia como menino. E eu pensava como menino. Olha isso aqui. É assim que eu dividi o texto, viu? Falar, sentir e pensar. É assim que eu dividi a minha conversa com vocês todos esses tempos aqui. Mas aí existe o amor de menino, que é a minha tese aqui, e existe o amor de gente madura. Às vezes o cara pode ter 13 anos, ele pode ter um amor maduro. Às vezes o menino pode ter 15 anos e ter um amor maduro. O seu amor tem sido amor de menino, de criança, de infantis, ou amor de um humano maduro, que já conheceu o amor? Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar porque fomos amados primeiro por Ele. Você lembra o que Paulo disse em Romanos capítulo 5? Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou, continuou Paulo, quando a gente ainda era fraco. E continuou Paulo, Ele nos amou quando nós ainda éramos, segure aí, quando nós ainda éramos inimigos dEle. Ele me amou primeiro. Eu não amo porque está em mim. Não, porque eu sei que Ele me amou primeiro. Nosso pecado, gente, não está na moralidade ou não moralidade. Está em termos a potência ou potencial de amar e não amar. Então, amor de menino, amor de homem, de humano maduro. Agora volta para o verso 3 então, para a gente expandir um pouco mais. Então, amor de menino, amor de homem. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, sem amor, nada disso me aproveitará. Olhe para mim então. Entregar todos os meus bens para um fulano não significa nada. Não quer dizer nada. É isso que ele está falando aqui. Porque existe uma filosofia, uma sociologia hoje, dizendo assim: quem ama a Deus, ajuda o irmão. Quem ama a Deus, ajuda o irmão. Se eu ajudar o irmão é porque eu estou amando a Deus. Não. Porque eu posso distribuir todos os meus bens, irmãos, sem nada de amor. Só por um peso de consciência, querido. Ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua pelos pobres, se não tiver amor, então é possível fazer isso sem amor. Porque estão humanizando a Bíblia. O humanismo tem enchido as igrejas. O que é o humanismo? O homem no centro das coisas. Então alguém fala assim: quando a gente ama o ser humano, dando para ele alguma coisa, a gente está amando a Deus. Não, senhora, quando eu amo a Deus de verdade, o irmão é contemplado, mas em o irmão ser contemplado, Deus não estará sendo amado. Mas os sociólogos, os religiosos de plantão, estão falando isso, irmãos. Isso é uma aberração, isso é demonismo, meu irmão. Isso é humanismo dentro das igrejas. Quer mostrar que você ama a Deus? Então, dê 1 quilo de macarrão para o faminto. Do que adianta, meu irmão? Para mostrar que eu amo a Deus, eu socorrer um faminto que está na rua?
Do que adianta, irmão, se eu não tenho comunhão, se não há proximidade? Eu chego ali naquele local às 7 horas da noite e dou para ele uma marmita e vou embora e volto só no outro dia. Amor não se afasta, amor não se separa. Está aí a definição, está aí mesmo no versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor espera, o amor não arde em ciúmes, o amor não ufama, não soberbece, não se porta inconvenientemente. O amor não procura seus próprios interesses, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, o amor se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu entregue os meus bens para ser distribuído pelos pobres, sem amor, logo é possível fazê-lo sem amor, nada disso me valerá nada, irmãos. Por que, pastor, que essa fala é importante? Mais uma vez, por causa do filtro, irmãos. Porque, veja bem, no fim dos tempos, que nós já estamos neles, fala que haverá falsos cristos, que enganarão a muitos. Enganarão falando racionalmente. Primeiro ponto que eu falei com vocês. Enganará falando misteriosamente, falando de forma transcendental, e enganarão a muitos. Farão sinais, as pessoas sentirão coisas, elas sentirão coisas, vai fazer cair fogo do céu, doentes serão curados. Se nós não tivermos o filtro certo, se nós começarmos a olhar apenas para a oratória, para o discurso, seremos enganados, porque a oratória é dividida em racional e não racional. Depois vem os sentimentos, as sensações de sentir a cura, sentir a vibração e tudo mais, e seremos enganados, irmãos. E agora, essas questões materiais. Sempre que alguém quer parecer bom demais, abraça uma criança. Sai na época das campanhas políticas e começa a abraçar a criança. Por que eles aparecem, gente? Porque as pessoas querem aquilo. Sabe por que existem os políticos corrompidos? Porque existe povo corrompido. E isso está na Bíblia. Oséias fala isso. Para vocês, sacerdotes e líderes como vocês. Está na Bíblia. Vou dar para vocês sacerdotes e líderes como vocês. Então é muito fácil. Quando eu distribuo os meus bens, eu posso enganar meio mundo. Eu posso atrair muita gente. E nós, como cristãos, precisamos ter estes filtros, para que não sejamos enganados nas palavras inteligíveis, para que não sejamos enganados nas palavras não inteligíveis, que são as mais profundas e mais intensas, para que não sejamos enganados nos sentimentos, milagres, mistérios, prodígios, profecias, nas sensações, para que não sejamos enganados na nossa imaginação, nos nossos pensamentos e ficarmos imaginando coisas. Então que nós estejamos atentos, que vocês, nesse tempo onde a gente achava que com o passar do tempo ia desaparecer pregadores, não, tem muito mais hoje, né? Meu Deus, se você for ali fora assim, chutar a árvore, cai pregador da árvore. Então, meus irmãos, coloque esse filtro, porque ainda que eu distribua os meus bens para ser repartido pelos pobres, é possível fazer isso sem amor, só que sem amor nada será. Sem amor nada me aproveitará, e isso é amor de menino, isso é amor de criança. Quando a gente ama a Deus, o meu próximo será contemplado. O próximo será contemplado. Então não tem crise de moralidade. Gente, vou repetir de novo como eu concluí domingo para vocês. Naquele último dia,
No dia da prestação de contas, quando Jesus chamou todo mundo para o juízo, ele não vai julgar moralidade, gente, moralismo. Lá ele fala assim: eu estive com sede e você não me deu água. Jesus, eu estive com fome e você não me alimentou. Eu estive preso e você não me visitou. Me visitou, Jesus dizendo, meus irmãos, é Ele. Ou seja, não é assim, você adulterou, você prostituiu, você não sei o que. Isso é lógico que será julgado um pouquinho antes, mas na hora H, irmãos, vai ser o amor que nós temos e que não repartimos. Eu estive preso e você não me visitou. Eu não gosto de falar muito desse texto de Mateus 25, porque isso dá pano para muita manga, e tem muitos que se aproveitam desse texto para falar que quando eu faço isso para o fulano, eu fiz para Deus. O texto não diz isso, irmãos. O texto tem que fazer assim, um marabalismo intenso para fazer o texto falar de humanismo. Mas tem pessoas que conseguem pegar um texto desse, transformar o texto em humanismo. Não é, se eu amo isso aqui, eu estou amando a Deus. Não é porque eu amo a Deus, eu amo esse daqui. É porque eu amo a Deus, e eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. Quando esse amor me encontra, então eu estou apto a amar. Mas é possível você distribuir todas as suas roupas para os sem roupas, sem um pingo de amor. Você vai ser assim, ovacionado, reconhecido, paparicado por algum tempo, mas não tem nada a ver com Deus. Então cuidado, meus irmãos, para que nós não sejamos pegos fazendo um montão de coisas sem amor. Aí eu concluí domingo com a igreja de Éfeso. Tinha obras, trabalhos, tinha a perseverança, tinha fé, mas não tinha o quê? Amor. Não tinha amor, ou melhor, não pratica, não é que não tinha, não praticava aquilo que ela recebeu do Senhor. Então, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, sem amor, nada me aproveitará. Vamos tomar cuidado então, irmãos. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.